Pastores e padres podem ser presos quando o PL da misoginia entrar em vigor. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Os cristãos no Brasil estão correndo sérios riscos na hora de cultuarem e de ministrarem a palavra do Senhor. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de te pedir o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho que toda vez que a gente publicar um vídeo aqui no canal você receberá e deixe o seu comentário o que você acha sobre esta atrocidade. Confira comigo o vídeo para a gente debater algumas questões aqui a seguir. É muito bizarro o que está acontecendo no Brasil e você precisa se atentar a tudo que tem acontecido. Confira comigo o vídeo. Vou falar uma coisa para os evangélicos, tá? Para os cristãos como um todo. Pastores e padres serão presos a partir do ano que vem. E agora é real, tá? Tem um projeto de lei que vai virar lei, vai ser aprovado por causa do Lula, que está trabalhando para ser aprovado e vai ser aprovado, tá? Que torna sermões, pregações, crime de misoginia. O padre e o pastor que for interpretado seu sermão, sua palavra, sua pregação como machismo, ele vai ser preso como racista. Será crime de racismo ser machista. Aí você vai ler o texto diz, racismo é qualquer contexto machista. Então você imagina um pastor que está interpretando um texto da Bíblia e ele fala eventualmente em submissão da mulher, fazendo uma interpretação da E ele fala eventualmente em submissão da mulher, fazendo uma interpretação da Bíblia. Aí uma mulher fala, isso foi machista. No século XXI, nós estamos em 2026, isso daí é uma fala machista, crime de racismo. Tá? Então a esquerda conseguiu o que eles queriam, que é fechar o cerco para as igrejas evangélicas e católicas, que não vão mais poder pregar a Bíblia. Porque se algo que eles interpretarem for machismo, vai ser racismo e é cadeia. Então você vai ver, vai acontecer de pastor sendo algemado em cima de púlpito, lendo a Bíblia, porque foi interpretado como misoginia, como machista e vai ser preso por racismo. Você acha que isso é brincadeira? Você já imaginou um pastor, um padre, ser preso dentro da igreja em cima de um púlpito por causa de uma lei que fere todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus, simplesmente para agradar uma agenda do sistema atual? Isso mesmo que você ouviu, uma agenda. Isso tudo faz parte de um sistema. Pastores e padres poderão ser presos ministrando a palavra de Deus. É isso que a esquerda quer. Por isso que eu não admito que cristão vote na esquerda. Esquerda é comunista, a esquerda não gosta de você, cristão. Entenda isso. A esquerda não gosta dos... Pessoal, você acha que isso é brincadeira? Você acha que nós estamos vivendo em um tempo tranquilo? Não é normal. Nós veremos. Isso vai virar rotina no Brasil. Pastores e padres presos. Sabe por quê? Porque o PL da misoginia, ele vai continuar avançando. Ele foi aprovado já em primeira instância. Nenhum voto contra. 60 votos, se eu não estou me enganado. Nenhum voto contra. E o PL continuará avançando. Eu gostaria de compartilhar a minha tela com você aqui para a gente discutirmos sobre isso. É muito interessante. Eu vou pregar aqui o trecho do PL da misoginia. Entenda a proposta. O que é? A proposta altera a legislação para incluir crimes motivados por misoginia, ódio ou aversão às mulheres, entre aqueles punidos por discriminação ou preconceito. Isso abrange injúrias e incitação ao ódio contra mulheres. Você conhece a esquerda como a esquerda é. Você sabe como a esquerda joga suja. O tempo todo eles dizem proteger mulheres, mas na hora de aprovar projetos que de fato vão contra pessoas, contra homens principalmente,
que estupram mulheres, que matam, que batem em suas companheiras, que colocam esse tipo de homem como um perigo para a sociedade e querem colocar leis mais severas para esse tipo de homem, como castração química, por exemplo, como prisão mais severa ou prisão perpétua ou quem sabe até pena de morte, eles não aprovam, porque a ideologia deles é tentar iludir a mulher, aprovando leis que de fato nem precisariam, porque já existem, como por exemplo a Lei Maria da Penha. Se o homem bater na mulher, ofender ela verbalmente, matá-la, já existem leis para isso. O que eles querem não é mais lutar só contra os homens, mas também contra cristãos. E você, cristão, você está dormindo porque você continua apoiando partidos que vão contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Agora eu te pergunto, que cristão é você? Você é apenas cristão ou você é apenas um congregante? Você vai à igreja para adorar a Cristo ou você vai à igreja porque você já faz parte de um sistema, de um costume de estar ali todo domingo no culto? Cristãos que apoiam ideologias da esquerda, que apoiam partidos que vão contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, não é cristão. Vamos continuar aqui, que eu vou te mostrar. Aí você fala, Cilei, mas o que tem a ver o contexto do PL da misoginia com o cristão? Eu vou te provar. Em Efésios 5, 22, 23, a palavra de Deus nos diz: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Aí vem uma explicação. Esta passagem é frequentemente citada em discussões sobre o papel da mulher no casamento e a dinâmica de liderança e submissão. Em Colossenses 3,18, a palavra de Deus nos diz: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Esta passagem reforça a ideia da submissão dentro do contexto do relacionamento conjugal. Em 1 Pedro 3,1, igualmente vós mulheres, sejam submissos aos vossos maridos, para que se alguns não obedeçam à palavra, pelo comportamento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Aqui a submissão é apresentada como uma forma de testemunho e influência positiva da mulher na vida do homem. Por isso a importância da submissão. A palavra de Deus o tempo todo não diz: mulheres, sejam escravas de seus maridos. A palavra de Deus está dizendo: seja submissa, seja companheira. Isso que a palavra de Deus nos quer dizer. Eu peguei esses 3 versículos e joguei aqui no ChatGPT para a gente ter uma noção de como isso pode influenciar diretamente no contexto da misoginia. O ChatGPT nos trouxe algumas informações. Eu gostaria de compartilhar com você essas informações. Essa é uma questão de interpretação bíblica, contexto histórico e ética. Os 3 versículos podem usar de maneiras muito diferentes. Há quem os entenda como um modelo de amor mútuo no casamento e há quem os utilize para justificar relações de poder desiguais. É isso que a esquerda sempre tenta trazer para as mulheres, que a igreja, que o cristianismo prega um poder desigual para a mulher, sendo que a palavra de Deus nos diz que a mulher é a coluna da casa do homem, é quem sustenta o homem. Se a mulher é a coluna, se a mulher é quem sustenta o homem, como a mulher pode ter poder menor do que o homem? Pelo contrário, se ela sustenta, então o poder que ela exerce é ainda maior, se nós olharmos esse contexto. Mas o que a esquerda sempre prega é diminuição da mulher e elevação do homem. Então eles tentam igualar algo que não existe de fato
implementando ideologias sobre a sociedade, fazendo com que a mulher se volte contra o seu próprio marido. Mas aquelas que são instruídas, que vivem baseadas na palavra de Deus e têm a base de Deus fundamentada em seus princípios, elas entendem que isso não se passa de meras narrativas, mas infelizmente nem todas têm o conhecimento e a instrução certa para entender a diferença do que é instrumento de Deus, a palavra gerada através de Deus e palavras impostas por homem por uma sociedade ideológica. É aqui que mora o perigo. E você, mulher, tem que ter muita atenção nisso. E você, que é ministro do Evangelho, tem que ensinar da melhor forma possível. Vocês que dizem ser membros de uma igreja, mas que estão o tempo todo levantando bandeira para a esquerda, vocês serão subjugados por esses acontecimentos amanhã depois. Então vamos analisar aqui 1 Efésios 5, 22 e 23. Abre aspas, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pode ser usado de forma machista quando é citado isoladamente, sem mencionar os versículos seguintes, especialmente o versículo 25, que ordena aos maridos amar suas esposas como Jesus amou a igreja e entregou por ela. O que aqui está querendo dizer? Vamos supor que você está conversando ali, um bate-papo, um momento ali sublime, aí você toca no contexto de mulher, de submissão e tal, aí você solta esse versículo isoladamente. Ah, mas a palavra de Deus diz que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Cadeia para você. Se você pegar um esquerdista, esperto, conhecedor, que entendem o perigo desse PL, se você falar isso em público ou em cima de um púlpito, às vezes o pastor não está nem pregando sobre submissão, mas existe um contexto ali da pregação que ele resolve falar. Vem uma ideia, um pensamento, aí ele resolve falar. Aí do nada ele solta, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, e não termina o contexto dos versículos seguintes ou anterior que complementa essa frase. Ele pode sair dali preso, algemado. Por isso, você tem noção do que esse PL da misoginia causa na vida do crente, do cristão, seja você católico ou evangélico? A palavra cabeça é interpretada como chefe absoluto ou dono, dando ao marido autoridade incontestável. É usado para exigir obediência da esposa mesmo diante de abuso, violência ou humilhação. Aqui esse contexto, nós já temos lei para isso. Se a mulher está se sentindo oprimida, por exemplo, pelo seu esposo, ela pode buscar as autoridades, que existem leis para isso. Essas leis já existem, mas eles insistem em criar novas leis com modelos, modelando um pouco de forma diferente para fazer com que o cristão entre nessa jogada, porque tudo que a esquerda sempre quis ao longo de toda a história foi destruir o cristianismo, porque ele sabe que o cristianismo e a família é a base que molda qualquer sociedade. Não é uma sociedade ou outra, é qualquer. Isso significa todas as sociedades. O contexto começa em Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nessa leitura, a submissão faz parte de uma relação de serviço mútuo na denominação. Já em Colossenses 3:18, vós mulheres sejam submissas a vossos maridos como convém no Senhor. É a mesma questão. Você não pode mais usar esse tema isolado. Você não poderá, usar esses versículos ou parte dos versículos isolados. Porque eles vão falar que você está sendo misógino. Eles vão falar que você está sendo preconceituoso. Vão chamar a polícia. Vão apresentar fundamentos do PL, da misoginia. E o que acontecerá? Cadeia.
relacionamentos, muitos serão extinguidos. A palavra de Deus nos diz: o homem perece por falta de conhecimento, mas nem todo mundo tem o conhecimento para distinguir o poder que é o PL da misoginia. Casamentos serão destituídos, porque se o homem falar mais grosso com sua esposa, você está sendo misógino, você está sendo machista. Cadeia para você. A mulher pode gritar, pode falar o que quiser, mas se o homem alterar a voz, ela tem como provar, você vai preso. Você vai preso. Eles estão tentando a todo custo desestruturar a família, desestruturar e distorcer tudo que a palavra de Deus nos traz e imputa a todos nós. Pode ser usado de forma machismo quando essa frase, a expressão como convém, é usada para afirmar que a mulher deve aceitar qualquer tipo de decisão do marido. Você entendeu? Como eles podem distorcer isso? Ah, mas fulano de Cirlei falou que as mulheres sejam submissas aos vossos maridos como convém ao Senhor. Então eu tenho que obedecer ele a qualquer custo. Eu tenho que aceitar qualquer decisão dele a qualquer custo. Olha o tamanho do perigo cristão. Você que me vê nesse momento, você é um cristão verdadeiro, genuíno, que quer viver baseado na palavra de Deus, nos princípios estabelecidos por Cristo? Como você diz querer isso para a sua vida e continuar apoiando partidos de esquerda, principalmente partidos que adotam esse tipo de atitude que querem a todo custo destruir os cristãos e a base de sua família, que também poderá ser destruída por causa das suas ideologias, dos seus pensamentos e por você apoiar esse tipo de partido que adotam para si essas sãs doutrinas. 1 Pedro 3,1, mulheres, sede submissas. Esse aqui é um dos versículos mais citados, né? Para a mulher ser submissa aos seus maridos. Pode ser usada de forma misógina quando é usada para ensinar que a mulher deve permanecer em qualquer casamento, inclusive abusivo. Quem um dia sequer pregou sobre isso? Aonde está imputado isso na palavra de Deus? É interpretado como se a mulher tivesse menos valor, menos voz ou menos autonomia. Tudo isso é narrativa da esquerda. Tudo isso, se você não conhece a esquerda, partido que você, cristão, está lá apoiando, pois você comece a estudar. Pois você começa a interagir sobre os pensamentos e as ideias e os princípios que eles acreditam e sempre adotaram para si. Porque isso aqui, menos voz ou menos autonomia, isso aqui é contexto, sabe de quê? De mulheres machistas. Claramente. Então você toma cuidado. Cuidado aonde você está entrando, cristão. Porque amanhã depois pode ser tarde demais. Esse PL da misoginia, ele vai passar. E pode ter certeza. O que ele vai destruir de casamentos, de relacionamentos, não está escrito. O que esse PL vai fazer no Evangelho não está escrito. Porque pastores vão ter que adequar os seus discursos. Falsos pastores terão que adotar os seus discursos. Terão que dar voltas
para chegar na mensagem da palavra de Deus. Isso nós já vemos. Agora será pior. O verdadeiro cristão não se corrompe, porque aquele que permanecer até o fim receberá o galardão, diz a palavra de Deus. Mas nós sabemos que nos dias de hoje são poucos os ministros do evangelho que de fato pregam a palavra de Deus. Tudo para agradar uma agenda. Se eu pregar a palavra de Deus, vão sair da igreja. Se eu pregar a palavra de Deus, eu vou receber menos dízimo e oferta. Se eu pregar a palavra de Deus, eles não vão mais me aceitar. O verdadeiro evangelho não tem curva, ele não faz curva. Tem que ser pregado. Doa a quem doer. No mundo tereis aflições. Está chegando. As aflições sempre existiram. Elas só vão aumentando agora. Tem como fugir disso? Tem. Se você, cristão, não apoiasse partidos de esquerda. Continuaremos tendo aflições? Tendo. Em outras coisas. Mas nessas, isso só é possível porque você, que se diz cristão, está apoiando partidos de esquerda que vão contra os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário do que você achou sobre esse vídeo e nos segue aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abra os seus olhos para tudo o que está acontecendo nesse país. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.